Pois é, o presidente, né, o diretor-presidente do IRB, ele pulou fora. E outras coisas mais também aconteceram. Vamos conversar um pouquinho sobre o terceiro trimestre de 2022 e depois minha opinião final sobre esse tipo de investimento. Me acompanha aí que eu acho que vai valer a pena. Bom, vamos começar aqui com um fato relevante que saiu no dia 16 de novembro. Sim, o senhor Rafael de Carvalho, antes denominado apenas senhor Rafael, acabou saindo, né? Ele fez a renúncia do seu cargo enquanto diretor-presidente do IRB e agora quem assumiu foi o senhor Falcão, senhor Marcos Pessoa de Queiroz Falcão. Não conheço muito bem esse novo dirigente, mas vamos observar aí como é que vai se comportar para os próximos trimestres em relação à sua conduta. É bom ficar atento, tá? Isso não pode significar, na verdade, até um ponto muito positivo para a empresa. Ou, né, um sinal de que realmente o barco está afundando de vez. Por enquanto, só especulação, só uma projeção, mas vamos olhar com calma alguns números. Começando aqui, eu acho que é o mais importante para que vocês possam acompanhar, ou pelo menos iniciar um acompanhamento do setor de seguros e resseguros, é o índice combinado ampliado normalizado e o índice combinado ampliado. Eu particularmente gosto de olhar para esse, e depois que eu começo a entender bem a empresa, aí eu começo a valorizar esse aqui. Vou explicar. De maneira prática e rápida, se o índice combinado ampliado está acima de 100%, é prejuízo. Já era. Então, só com essa informação você já consegue enxergar aqui onde que a gente teve prejuízo. Segundo 21, terceiro 21, quarto 21, segundo e terceiro 22. Acabou, tá? Se você quer saber se sua empresa está tendo lucro ou não, nesse ramo é só você olhar isso aí. Agora tem algumas questões mais específicas, alguns eventos não recorrentes, algumas mudanças de estratégia que sem dúvida nenhuma aí você tem que começar a olhar um pouquinho mais para o normalizado. No nosso terceiro trimestre, nós tivemos aí algo em torno de 130% no índice combinado ampliado, e se nós formos olhar para o normalizado, isso cai um pouquinho para 110%. Resumo da ópera, mesmo você tirando esses eventos não recorrentes, não desejados, e também esse movimento de transformação da empresa, ela ainda não está lucrativa. No acumulado, nós temos 125 em relação ao ampliado, e normalizado 103. Também nessa visão mais acumulativa de 9 meses, também não está apresentando bons resultados não. Olhando aqui então o resultado líquido, nós tivemos ali no segundo trimestre de 2022 um prejuízo de 373 milhões, o que causou um grande barulho aí no mercado, e agora nesse trimestre nós também tivemos um prejuízo de aproximadamente 300 milhões. Nada interessante, porém, olhando pelo meio copo cheio, se é que isso pode ser dito nesse momento, o prejuízo está diminuindo. Maravilha. Tivemos a capitalização concluída no início de setembro, que foi o follow-on aí de 1,2 bilhão, e infelizmente o resultado do trimestre ele foi aquém, inclusive sob a ótica não só dos investidores, mas também dos seus diretores. Eles mesmos não esperavam esse tipo de resultado. Os prêmios no Brasil eles cresceram no acumulado 1%, representando 67,7% de prêmios emitidos. Isso é o que eles querem, tá? Eles querem ficar 2/3, 66%, 67% expostos ao Brasil e 1/3 exposto ao exterior. Então, isso aqui é um ponto que eles estão conseguindo atingir o que eles querem. E também a gente tem que olhar um pouquinho em relação ao passado breve, né? Vamos olhar ali para a terceira TRI de 20. 60% era prêmio emitido no Brasil. Em 21, isso aí subiu para 69%, maravilha. E agora no terceiro TRI de 22, nós temos aí 72% dos prêmios emitidos. Então, resumindo, para que você tenha uma relevância cada vez menor dos prêmios já pré-existentes, você tem que forçar um pouquinho mais para os novos prêmios no Brasil e depois a conta fica equilibrada onde você quer. Então, aí está um ponto, ok, eles estão indo aonde eles gostariam. Outro ponto aqui que é extremamente importante, já vou direto a ele para vocês, nós tivemos ali, infelizmente, o índice de suficiência de cobertura de patrimônio líquido ajustado, toda essa salada de palavras, não pode ficar abaixo de 100%. E ficou.
E outro também indicador regulatório é que a cobertura de provisões técnicas também ficou muito abaixo do que deveria. Esses dois foram os principais motivadores para o follow-on, que sim foi bem sucedido, conseguiram um caixa de 1,2 bilhão, com a emissão a ação valendo R$ 1. Também venderam a sede lá no Rio de Janeiro por 85 milhões e também conseguiram fazer aí uma participação, a venda de uma participação na Casa Shopping de 100 milhões. Então, um caixa foi gerado. Mas, de novo, assim como evento não recorrente, quando ele é negativo, você tem que desconsiderar. Quando ele também é positivo, você tem que desconsiderar pensando no longo prazo. Isso daqui a gente não quer que aconteça sempre. Afinal de contas, participações, imóveis e novos follow-ons não são alternativas recorrentes. E lembrando que IRB passou por um grande roubo, se é assim que a gente pode falar, né? Um grande escândalo dentro da sua gestão. A gente tem sempre que tentar eliminar, expurgar alguns contratos ruins que dão prejuízo e aumentar a quantidade de contratos bons, renovando aqueles que já são positivos. Então, no terceiro TRI de 21, eles conseguiram renovar 84% dos contratos e no terceiro TRI de 22, 85%. Me incomoda essa fatia aqui não ter mudado praticamente nada. A gente quer se livrar desses contratos. Ou você renegocia e sai, ou você aumenta os seus contratos, os seus negócios saudáveis. Não vi praticamente nenhuma mudança aqui. 1% para mim não foi nada relevante. Mas, ao mesmo tempo, não devemos fazer nenhum julgamento de valor aqui, né? Só tacar pedra, mas também não ficar só elogiando. Tentar de maneira isenta mostrar que a maior diluição por negócio, isso tem sido alcançado pela empresa e eu acho isso interessante. De maneira bem simples, para que vocês possam entender, imagina que existem duas empresas concorrentes ali, duas empresas que podem ser clientes do IRB. Ele pode colocar ali 50% da grana em apenas uma empresa ou 25% nas duas empresas, fazendo com que esses contratos eles sejam diluídos em relação a risco de cada uma delas. Isso é mais interessante. Então, essa diluição de como é que você vai se expor aos seus clientes, ela é saudável. O que você não pode fazer, que talvez seja também lógico, mas muitas vezes a gente esquece, a empresa A ela mexe com agronegócio no Mato Grosso. A empresa B mexe com agronegócio no Mato Grosso. A sinergia entre elas é muito grande. Então, se alguma catástrofe ambiental, por exemplo, acontecer, essa diluição não refletiu em nada em termos de proteção para a carteira de clientes do IRB. Pega uma empresa no Mato Grosso, sei lá, na parte mais ali de seguros, vamos pensar em patrimonial, e o outro lá no Nordeste relacionado a vidas. Entendeu? A ideia é essa, coisas que não sejam tão correlacionadas assim. Mas eles não destrincham aqui o tipo de segmentado de como é que eles estão conseguindo fazer essa diluição. A gente sabe os grandes setores, mas não necessariamente as empresas. E já que a gente estava falando sobre essa questão de diluição, está aqui, né, como que eles estão posicionados em relação aos prêmios emitidos. Veja aí uma exposição maior em patrimonial, vida e rural, né, e uma exposição bem pequena em aviação, o que eu acho excelente, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Mas, olhando em relação à emissão de prêmios emitidos, aumentou bastante no Brasil, de 1,1 bilhão para 1,7, e também no exterior aumentou um pouco, mas bem menos, fazendo com que a porcentagem, o equilíbrio, tenha se mantido cada vez mais presente no Brasil, que é algo bom, sem dúvida nenhuma. Prova disso é que, nos 9 meses acumulados do ano passado, 61% dos prêmios emitidos eram aqui no Brasil e hoje estão na casa dos seus 68%. Maravilha. Infelizmente, mais um ponto negativo, sinistralidade. Sinistralidade é quando aquela pessoa, aquele seu cliente, acaba acionando o seu serviço enquanto ressegurador, ou no caso, né, no nosso caso ali, enquanto pessoas físicas, enquanto seguradora. Se você faz algum tipo de contrato de seguro, você não quer utilizar aquele seguro, você não quer que problemas aconteçam, mas eventualmente isso vai acabar acontecendo em algum momento da sua vida. Nesse caso, quando tem uma sinistralidade acima de 100%, quer dizer que isso está sendo um prejuízo, está sendo aí algo ruim, um negócio ruim para a resseguradora. No terceiro TRI de 21 estava em 119 e agora está em 117. Teve uma queda? Teve. Foi relevante? Não. Tá? Eu acho que o valor está extremamente alto ainda, nada compatível, né, com algo que eu gostaria de ver enquanto acionista. Mas, de novo, sejamos justos.
Isso, nominalmente, no ano passado, foi quase 2 bilhões de sinistros acionados. Já esse ano, nós temos aí 1,3 bilhão. Caiu bastante nominalmente, mas o índice continua muito elevado. E quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre esse setor de resseguros, que para mim é o mais complicado de todos da Bolsa, não é à toa que isso representa apenas 1% da minha carteira, eles falam sobre LPT, sobre aquele índice combinado ampliado normalizado, e olha como que varia bastante. Em termos de resultado, o acumulado do ano está girando em torno de 108%. De novo, acima de 100% não é bom, ponto final, então foi ruim. Mas quando a gente normaliza, quando a gente coloca alguns ajustes nesse cálculo, já seria algo equivalente a 85%. Não está prazeroso, mas está palatável. Ao passo que o ano passado fecharam aí em 97%. Praticamente no 0 a 0, era melhor nem ter feito esse tipo de negócio. Mas, enfim, enxerguem. Se isso daqui se tornar cada vez mais a realidade, ótimo, a empresa está caminhando por um momento de recuperação. Não vai ser da noite para o dia, sem dúvida nenhuma. Segmentando aqui um pouquinho em relação ao exterior e em relação ao Brasil, comparando também o trimestre passado com esse trimestre de uma maneira mais proporcional, tá? Eu acho muito interessante a gente observar que no Brasil, né, no terceiro TRI de 22, o rural está dando uma porrada muito grande nos negócios de IB. E também o outro segmento, que está denominado como outros, né, um conjunto de outros setores que o IB atua, também está dando um resultado muito ruim. A aviação, que é uma exposição pequena, está em 97%. Agora, as outras, patrimonial, vida e riscos especiais, com essa sinistralidade bem mais baixa, bem mais esperada, pelo menos enquanto acionista, gostaria que isso fosse refletido em todos os outros segmentos, né? Então, sim, já vemos alguns sinais aqui interessantes de melhora, mas rural e aviação e outros está dando uma porrada muito forte. E isso não se verifica com os contatos lá fora, tá? O segmento de vida é o que mais está sendo responsável, com uma sinistralidade acima de 200%. O patrimonial está em 100%, então é 0 a 0, não significa nem bom e nem ruim, não é desejável, mas também não vai ser impactante assim negativamente. E já rural, riscos especiais e aviação, talvez aviação não, vai? Só rural e riscos especiais está em valores um pouco mais adequados. Aviação em outros realmente também já começa a ficar num valor que preocupa a gente. Lembra? Sinistralidade, quanto menor, melhor. Porque significa que você está conseguindo receber dinheiro dos seus clientes e você, enquanto resseguradora, não está tendo que colocar esse dinheiro para socorrer aquela empresa, aquele seu cliente. Tá? Basicamente é essa a ideia que a gente quer passar nesse vídeo. Falando um pouquinho sobre o resultado financeiro, e já caminhando um pouquinho para o final também do vídeo, percebam que nós tivemos alguns impactos aqui em alguns trimestres, né? No segundo TRI de 22, como a gente tinha falado, o follow-on foi bem importante isso, na verdade foi fundamental, até por uma questão regulatória. No primeiro TRI de 22, eles ganharam algumas ações judiciais de 150 milhões, e no terceiro TRI de 21, também tiveram um reconhecimento de receita aí de 167 milhões. Então, são eventos não recorrentes, eu não gosto de considerar isso, mas, sem dúvida nenhuma, tem dado um pequeno fôlego para a empresa. O que me entristece, particularmente falando aqui, é que o follow-on que foi feito a preço de R$1 por ação, hoje nós vemos aí a cotação no dia 18 de novembro, momento que eu estou gravando esse vídeo às 10h40 da manhã, nós vemos ali a cotação em 84 centavos. Então, o mercado continua tendo uma visão negativa sobre os seus resultados, sobre o seu desempenho, e a perspectiva, claro, não é muito positiva. Mas sigamos em frente. Se a gente for olhar aqui o acumulado no ano, até o presente momento, já temos uma queda, uma desvalorização de 74%. E o que eu quero passar com vocês em relação à IRB? Pessoal, IRB entra numa carteira como oportunidade. Vejo algumas pessoas falando aí sobre 50 mil, 100 mil, 200 mil, 400 mil reais colocados nessa empresa. Se isso for proporcionalmente pequeno em relação ao patrimônio do cidadão, problema nenhum, tá? Problema nenhum mesmo. Ele sabe o que ele está fazendo, está se expondo num case bem complicado, aí cada um vai gerenciar o dinheiro do jeito que quer.
Mas quem está pensando em longo prazo, em renda passiva, no feijão com arroz, sem ficar inventando moda, porque, poxa, tem uma filosofia, tem uma metodologia que funciona há 50 anos. A Bolsa Brasileira tem aproximadamente o mesmo tempo. Por que que vocês vão querer ficar reinventando? Para quê? Não há essa necessidade. Eu respeito a autonomia de cada um, mas entendo que toda escolha ela tem uma consequência. Você é livre, sempre você vai ser livre para fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Mas você sempre vai ser escravo, ou você sempre estará preso às consequências dessas decisões. Não tem jeito, tá? E não é nem uma questão de maturidade, é uma questão de realidade. É assim que funciona a conversa. Então, se você tem uma grande exposição à IB, repense no que você está fazendo com o seu dinheiro. Se você tem uma exposição pequena, também repense. Hoje eu tenho 1%. A minha desvalorização patrimonial está girando em torno aí de uns 66, mais ou menos. É uma queda bem expressiva. Mas, no final das contas, o que conta? Eu estou melhorando a minha argumentação, eu estou melhorando o meu entendimento da empresa ao longo do tempo. E hoje eu prefiro deixar lá quietinho. Não vai me matar, não vai fazer nenhuma tragédia no meu patrimônio se aquilo lá virar pó. É ruim? Claro que é, perder dinheiro sempre é ruim, mas tenta enxergar de uma outra maneira. Que tal tentar entender um pouquinho de Banco do Brasil, que está tendo resultado melhor do que banco privado? Onde você iria imaginar isso? Um banco estatal tendo resultado melhor que banco privado? Vai olhar para a TRPL, para a Taesa, gigantes do setor de transmissão de energia. Tenta entender um pouquinho o que a AS Brasil está fazendo também. Muito mais fácil. BB Seguridade dando show. Klabin, Irani, sem comentários. Tem tanta coisa boa para você estudar, para você gastar tempo, que ficar olhando IRB todo dia, né, aquela oscilação, não, isso não faz bem para sua cabeça. Isso não traz nada. Então foca. Lembra do seguinte, na internet você vai ter sempre informação, sempre. Mas muita gente esquece de te falar que você vai ter muita desinformação. Então o que é o mais interessante? Foco naquilo que te aproxima mais dos seus objetivos. Ficar investindo ou ficar apostando em alguns casos em IB vai te trazer alguns resultados bons no futuro? Talvez, mas qual que é a probabilidade disso acontecer se você fizer um investimento em alguma empresa mais redonda? Há alguns anos, Taurus estava ali aos frangalhos, numa situação patética, assim, muito ruim, complicada mesmo. Falava-se até no passado recente aí que as armas da Tauro davam um tiro mesmo quando elas estavam ali na cintura do cidadão, né, do guarda municipal, por exemplo. Era algo completamente arcaico. E hoje a gente está falando de uma empresa extremamente redonda, se expandindo cada vez mais, principalmente para o exterior. Então, vejam com um olhar mais específico, mais técnico. Deixa a emoção de lado. Tá? O meu objetivo desse vídeo aqui, tanto que vocês viram que eu nem fiz projeção de preço, de resultado, nada. Eu queria só traduzir para vocês alguns pontos importantes, trazer a realidade, porque aqui ninguém é torcedor. Eu gosto muito de Klabin. Eu tenho uma camiseta da Irani. Eu recebi do RI, da empresa deles, uma camiseta do Irani. Mas isso não significa que eu vou ser aquele torcedor apaixonado, emocionado. Não, eu estou de olho nelas porque elas são empresas redondas. É dinheiro, otimização do seu capital. O resumo é isso. Tenta colocar o seu dinheiro naquilo que vai te trazer mais retorno, financeiramente falando e também psicologicamente falando. Você precisa ter uma vida equilibrada e a gente quer isso. Investimento é para te trazer paz, tá bom? Se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, o seu valeu demais ou até o seu comentário aqui embaixo. E, sem dúvida nenhuma, compartilha com seus amigos. E para o final, não menos importante, não se esqueça que a gente tem um grupo do WhatsApp, está crescendo vagarosamente, quase todo dia ali eu solto alguma conversa, eu solto ali alguma informação relevante sobre mercado, sobre mentalidade, sobre livros que eu estou lendo, e você é muito bem-vindo lá, sem dúvida nenhuma. Só falamos de investimentos, política, cripto, renda no exterior, nada disso. Tá? É apenas sobre ações pagadoras de dividendos ou que têm potencial para pagar bons dividendos. Vou deixar apenas uma sugestão de vídeo para que vocês continuem acompanhando aí algumas perspectivas de outras empresas que eu invisto. No caso aqui vai ser a Vibra, combinado?